senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao baile de comemoração aos 150 anos do Colégio Cruzeiro. É um imenso prazer para nós, como ex-alunos, estar aqui apresentando essa cerimônia. Para quem não nos conhece, esse ao meu lado é Gabriel Lecas. E aqui ao meu lado, Lucas Pedretti. Bom, se eu tivesse no lugar de vocês, estaria me perguntando por que foram escolher a gente para apresentar essa cerimônia. Ano passado, quando nós nos formamos, fomos apresentadores da colação também. Isso já foi difícil falar de 15 anos que nós passamos no Cruzeiro, falar de 150 anos de história numa cerimônia como essa, parece uma tarefa muito mais complicada. O que significa para um colégio fazer 150 anos? O que você acha, Lucas? Bom, certamente significa que já é muito mais do que uma escola, que já se afirmou como uma das instituições de educação mais importantes da cidade e do país. Por isso mesmo, nossa escola formou diversas gerações. O Cruzeiro viu e viveu história. Mas principalmente o Cruzeiro foi e ainda é história. Agora, uma instituição só se mantém por mais de um século e meio se for envolvida por pertencimento. E esse é o diferencial do nosso colégio. Ninguém é um número. Cada um é importante para escrever a história da escola. Por isso mesmo, no Cruzeiro se formam pessoas diferentes, porque passam por situações únicas e incomparáveis. Então a gente veio aqui hoje para mostrar para vocês, contar um pouco do surgimento e do crescimento da nossa escola. Mas a gente quer tentar também passar um pouco do sentimento de quem cresceu dentro de seus muros. Imagina só, gente, há 150 anos, se você pegasse o mapa da Europa, não veria a Alemanha. Mas se passasse aqui perto, no Muro dos Inválidos 64, já veria a Deutsche Schule. Nós, como dois estudantes de história, não conseguimos deixar de notar. A Deutsche Schule surge antes da Deutschland. Em 1862, antes da unificação alemã, o Colégio Cruzeiro já dava seus primeiros passos, como se fosse um aluno do Cruzeirismo. E a história do nosso colégio é inseparável da história da colônia alemã no Rio de Janeiro. Bom, parece até estranho, mas dá para comparar um aluno do Cruzeirinho a um imigrante recém-chegado ao Brasil. É um momento único na vida de um aluno do Cruzeiro, o início. Assim como chegar em outro país, também começar uma nova etapa. Esses homens e mulheres que vieram da Alemanha e chegaram no Brasil, começaram a construir sua história naquele país que seria a sua segunda pátria. Assim como um aluno do Cruzeirinho começa a escrever sua história naquele lugar que será seu segundo lar. Apesar de tudo, pessoal, vamos combinar. É um pouco diferente a preocupação. O aluno do Cruzeirinho está tudo pronto para ele. É só comer e dormir. Agora, o imigrante não. Ele tem que buscar o que comer e ter onde dormir. O Cruzeirinho tem soneca até no horário escolar, né? Ah, beleza. Seu mundo é pequenininho. Seus únicos problemas são quando você tem que parar de brincar para comer, para tomar banho. Já o imigrante não. Esse já rodou o mundo inteiro na dura tarefa de reinventar a vida. E foi com esse vigor que eles ergueram essa instituição para se ajudar mutuamente na nova terra. E quem diria, 50 anos depois, o Colégio Cruzeiro se instala no seu atual endereço, Rua Carlos de Carvalho, que até hoje está embelezando o Rio de Janeiro, provando que qualquer fim é um novo início. Os 32 alunos da inauguração já eram mais de 300. Naquele momento foram abertos mais 100 anos, as portas para mais 100 anos de história. Assim como um aluno do Cruzeirinho, aos 5, 6 anos de idade, tira sua camisa vermelha para finalmente colocar a cinza. E agora, representando a atual fase dessa história, gostaríamos de chamar o diretor da unidade centro, o professor Egon Paulo Dreyer, a vice-diretora Neuza Oliveira e os diretores da unidade de Jacarepaguá, Marcos Sul, e a vice-diretora Ana Paula Ramos. Liebe Gäste, guten Abend. Ich habe vielleicht zu leise gesprochen. Guten Abend. Seien Sie bitte alle ganz herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung, wo wir die 150 Jahre der Cruzeiro-Schule feiern. Prezados convidados, boa noite.
Sejam todos bem-vindos a esse evento onde nós comemoramos os 150 anos do Colégio Cruzeiro. Desde que assumimos a direção do Colégio Cruzeiro, já elaboramos alguns discursos, mas nenhum com o grau de importância deste, o da festa em comemoração aos 150 anos da nossa escola. Sentimos-nos honrados por isso e agradecemos a cada um de vocês que está aqui compartilhando este momento único com alegria e entusiasmo. Quando começamos a planejar o ano de 2012, sabíamos que este seria um ano totalmente diferente dos demais. A comemoração dos 150 anos precisava deixar um marco na história dessa escola, que se orgulha de ser a terceira mais antiga do Rio de Janeiro. Então, mobilizamos toda a comunidade escolar, os alunos e seus familiares, os professores, a equipe de direção, as equipes de apoio pedagógico, os ex-alunos e os ex-diretores, a diretoria e os colaboradores da Sociedade de Beneficência Humboldt, as empresas e instituições parceiras e o Consulado da Alemanha no Rio de Janeiro. A ideia era a de que todos, de alguma forma, ajudassem a escrever essa importante página da história do Colégio Cruzeiro. Entrevistas, pesquisas e encontros, além de um sincero e comovente desejo de colaborar, foram as ferramentas para coletar e homenagear a nossa história. As doces lembranças, acompanhadas de muita emoção, evidenciaram o sentimento de pertencimento e de eterna gratidão ao Colégio Cruzeiro. E os sonhos foram se tornando realidade. Criamos o selo comemorativo, também usado em nossos materiais de divulgação. Surgiram as primeiras redações dos alunos. Os trabalhos foram sendo expostos pela escola. O livro que narra a história destes 150 anos está sendo finalizado. O tão sonhado Centro de Memórias está se concretizando e a grande festa está acontecendo. Homenagens justas e merecidas a uma escola fundada em 1862 por um pequeno grupo de alemães para aqueles poucos 32 alunos. Ao longo de todos esses anos, esta escola foi conduzida por pessoas tecnicamente competentes e engajadas, mas sempre com uma preocupação: cuidar do ser humano como um todo, de suas emoções, seus anseios, suas angústias, seus sucessos, suas frustrações. Uma trajetória de sucesso que chega a 2012 com quase 4.000 alunos nas duas unidades. Gente sensível e habilidosa, gente de bem, preparando pessoas do bem e em condições de exercerem com autonomia e competência a sua condição de cidadãos críticos e atuantes, como agente de transformação, contribuindo assim para um mundo menos injusto. Cada um que ano após ano passa a integrar a comunidade do Colégio Cruzeiro sabe que assume naturalmente o compromisso de não apenas dar continuidade, mas também o de melhorar os serviços prestados a favor da educação, no sentido mais amplo da palavra. Sentimento estampado em um dos murais da nossa educação infantil. Em cada tijolo, um registro. Em cada registro, uma história. Em cada história, a certeza de um futuro melhor. Muito em breve, os momentos vividos nas comemorações deste ano, inclusive os de hoje, farão parte do nosso passado. Primeiro, de um passado recente, depois, cada vez mais distante, até começarem a cair no esquecimento. E é por isso que nós estamos criando o nosso Centro de Memórias, para que a rica história do Colégio Cruzeiro não seja esquecida e que ela possa inspirar os que virão depois de nós. E que todos possamos
sempre dizer, com muito orgulho, eu estive lá, eu participei, eu fiz e faço parte dessa história. Por fim, gostaríamos de compartilhar as sábias palavras da professora Margarida de Souza Neves, do Departamento de História da PUC do Rio de Janeiro. Palavras que inspiraram também a exposição Memorial 150 anos da Educação Infantil ao 5º ano que está acontecendo em nossa escola. As comemorações são sempre uma ocasião para retomar o vivido, de reler o passado com os olhos do presente e de projetar o futuro. São, como a sua etimologia latina sugere, momentos de comemorar, ou seja, de fazer memória com aqueles que partilharam vivências, com os que dividimos a responsabilidade do presente e para que aqueles que virão depois de nós possam inovar, sem desconhecer os caminhos já trilhados. Nós, da direção das duas escolas, desejamos uma excelente festa para todos. Muito obrigado. Bom, sair daquele uniforme cinza, uniforme vermelho, para vestir o cinza, é começar a enxergar melhor a escola. Agora os seus recreios são no pátio grande. Acabou aquela história do parquinho de areia, aquele mundinho fechado. Você começa a enxergar melhor o colégio e a conviver melhor com os outros alunos. Tudo bem, vamos combinar que até a 4ª série, no auge do seu ano, são os sorteios para as Olimpíadas. Você quer sair no time que seu amiguinho, mas nunca consegue. Festa junina é a mesma coisa. Você torce para sair para dançar com aquela menina que você gosta, só que nunca consegue. Pelo menos para compensar, no final da noite tem a dança das lanternas. Momento mais emocionante dessas festas e que faz tudo valer a pena. Aí você chega na 5ª série. Seguinte, você recebe uma caderneta e um armário. Primeiro dia do bloqueio, você entrega a caderneta, no segundo também, no terceiro você perdeu a caderneta. Não tem mais. Mas tem um cara que é esperto, fala assim, eu vou guardar a caderneta no armário, eu só uso na escola. Aí ele vai pegar, esqueceu a chave. Até a cópia. A cópia está dentro do armário às vezes também. O medo maior agora não é mais tomar uma prova do inspetor, é levar uma anotação da caderneta para casa. Você tem 5 matérias, o professor matéria e acha que isso é muita coisa. Agora tirar 70 é pouco demais. Na 6ª série, pela primeira vez, você dorme fora de casa no passeio de colégio. Você acha que significa que você é muito independente. Aí depois vem a primeira grande prova de alemão, 7DP, ou então DSD. Só de escutar esse nome você estremece. Mas é ali que você dá o primeiro passo no caminho que une o Brasil e a Alemanha. As outras matérias ficam mais difíceis. Matemática não é só número, tem letra também. Os professores de português te indicam livros fascinantes para você ler. Você acha todos eles chatos. 5 anos depois você lê de novo e percebe que eram verdadeiras obras-primas. Com o tempo, a gente aprende muito mais do que o conteúdo dos nossos professores. Uma vez eu ouvi que bons professores sabem explicar, mas grandes mestres sabem inspirar. Isso é um dos maiores diferenciais que a gente tem no Cruzeiro. Desde as séries mais iniciais, nós temos grandes mestres conosco, nos inspirando e nos formando. E de ano em ano, você vai desbravando matas e muros, até que chega o seu último ano com a camisa cinza. E sua vida é muito diferente de quando você vestiu ela pela primeira vez. A gente começa a pertencer cada vez mais ao mundo lá de fora, a perceber, não é só casa e colégio que fazem parte desse mundo. E aí, esse mundo de expansão reserva pra gente muitas surpresas, que nem sempre são tão agradáveis. O tempo passou e trouxe novas experiências, novos sentimentos. Com novas certezas, aparecem as novas dúvidas. Surgem maiores responsabilidades, grandes amizades, namorados. Fica cada vez mais difícil ficar na média. E aí chegam as provas finais, alguns amigos e namoradas tomam caminhos diferentes, e você percebe que as coisas não são tão perfeitas assim como você imaginava que fosse ser. Talvez, depois tudo acabe virando motivo para boas risadas, mas na hora as coisas parecem muito difíceis. Muitas vezes é forte a vontade de querer voltar lá para o mundo vermelho, mas amadurecer tem que enfrentar os desafios que a vida te impõe. Sem eles a gente não cresce. Pois é. Mas não só os alunos passam por situações problemáticas. Nosso colégio também enfrentou uma série de dificuldades.
sobretudo a partir da década de 1930, quando surgiu diversos conflitos entre a Turquia e os órgãos oficiais da educação brasileira. O estabelecimento encerrou com tarefa como escola alemã e reabriu em 1939, passando a se chamar de Colégio Público. Na Europa, além disso, via-se fortalecer o fantasma da guerra. Logo vieram tempos difíceis, e a escola teve de fechar suas portas. Entretanto, o esforço e com a fé daqueles que acreditaram nessa instituição, esse programa não foi suficiente para parar essa história de sucesso. Provando que não há esforço perdido em nenhuma tarefa em vão, o colégio reabre em 43 com o nome de Ginásio Cruzeiro. 4 anos depois, recebe seu atualmente, Colégio Cruzeiro. E como representante das pessoas que acreditaram nesse sonho e ainda não mantém vivo, chamamos para discursar o presidente da Sociedade de Beneficência Rende, Dr. Hans Joachim Vogt. Prezados senhores, prezadas senhoras, em nome da Sociedade Beneficência Humboldt, desejo as boas-vindas, como já fiz na porta. Desde 1808, com a abertura dos portos, chegaram os primeiros alemães e outros campos. A seguir, atraídos por novos horizontes e oportunidades. Nesta época, a Alemanha de hoje nem existia. A Prússia era regida pelo rei Wilhelm I, cujo chanceler era Otto von Bismarck. Vieram agricultores, soldados, pastores, imigrantes de diversas profissões e de diferentes regiões. Eles naturalmente trouxeram a sua cultura, sua língua e os seus costumes. Assim, em 1821, foi fundada a Sociedade Germânia, cuja presidente está aqui presente, a Margaret Möller. E alguns anos depois, em 1844, a Sociedade Alemã de Beneficência, Deutsche Hilfsverein, e por fim, em 1912, a Deutsche Frauenverein, que é o atual amparo feminino que completou 100 anos, que davam o apoio aos recém-chegados grupos de imigrantes. Há 150 anos, em 1º de setembro de 1862, decidiu-se fundar a primeira escola alemã, com 32 alunos, dirigida por um pastor luterano, o Friedrich von Hagen, numa casa alugada na Rua dos Inválidos. Desde então, o colégio teve vários endereços e denominações. Devido à sua proposta pedagógica e sua qualidade de ensino, hoje é um dos líderes da educação e, reconhecidamente, um dos maiores colégios de ensino da língua alemã. Isso tem exigido um esforço muito grande das direções da Sociedade Humboldt para manter a qualidade, os seus princípios de solidariedade e dignidade essenciais à formação do homem de amanhã. Afinal, são 4.000 alunos. Sei que todas essas conquistas foram alcançadas pelo empenho de todos vocês. Será difícil normalmente nominar pessoalmente. Não quero também cometer injustiças. No entanto, gostaria de mencionar alguns nomes, como os pastores Karl Grön, Ludwig Höpfner e os diretores, professor Eugênio Borges, Dona Júlia Negli e, mais recentemente, os professores Udo Dengler, Valdir Rasch, presentes, Valdo Stockholm e Norma Hoffmann, também presente. Também o nome do meu antecessor, meu irmão Klaus Wolff, que pelo seu espírito realizador deu grande impulso ao Colégio Jacarepaguá. Devo dizer que o nosso objetivo sempre será de formar jovens para consolidar conceitos, desenvolver ideias e habilidades da construção do amanhã e manter viva a memória do passado.
Termino dizendo, tenho grande orgulho de ser ex-aluno desse colégio e de fazer parte da sua história. No dia do aniversário de hoje, eu ainda tenho 1 minuto, o protocolo me permita, no dia do aniversário de hoje, eu ganhei um grande presente. Esse grande presente é a orquestra que vocês vão ouvir daqui a pouco. Uma orquestra que, na minha formatura há 50 anos, tocou. Eu fiquei tão entusiasmado que eu fiz tudo para que essa orquestra também viesse a brilhantar a nossa festa de hoje. Além disso, eu não reconheci mais da metade das pessoas, porque pareciam as flores que nós deixamos de fazer a ornamentação. Eu acho que no futuro a gente chama só os nossos funcionários, nossos amigos e alunos, porque aí nós não vamos precisar de flores, que são tantas flores que a gente teve aqui na hora de vir aqui, de dar o abraço e as boas-vindas. Vou também furar mais uma vez o protocolo com mais meio minuto. Mas eu gostaria de fazer uma pequena saudação aos convidados especiais desta noite. Sehr geehrter Vizekonsul Dix und Frau Antje, geehrter Herr Bild, geehrter Herr und Gemahlin, Herr Leiter des Goethe-Instituts in Rio de Janeiro, geehrter Herr Theis, wir freuen uns, Sie alle hier bei unserem 150-jährigen Gründungsfest begrüßen zu können. In Zusammenarbeit Ihrer Institution und dem College Cruzeiro, der früheren deutschen Schule, ist für uns sehr wichtig. Das steigende Interesse unserer Schüler und Eltern an der deutschen Sprache festigt die seit mehr als 100-jährigen Bestehung des Humboldtvereins in Deutschland. Wir hoffen, dass wir auch in Zukunft mit Ihrer Unterstützung rechnen können. Muito obrigado. Bom, vestir esse uniforme azul é carregar mais do que nunca nas estrelas do peito o ideal. Chegar no ensino médio significa estar com o pé mais para fora do que para dentro do Cruzeiro. Ironicamente, você passa grande parte do seu dia dentro do Cruzeiro. Mas é engraçado, às vezes quando você está em casa, dá até vontade de estar lá no pátio. E aí quando você chega lá, você tem aquela euforia inicial. Você não usa mais o uniforme cinza, pode almoçar fora, não tem mais tanto medo de anotação na caderneta. Sua educação física na CM, você tem um laboratório com Kiki, que é uma grande honra. Inspeitores e professores e funcionários passam a ficar bem mais próximos, às vezes se tornam bons amigos. Tudo que você queria, liberdade, independência, agora vai. Não, você tem aula sábado. Acabou a praia sábado. Tem até o cara que fala, não, todo sábado depois da escola eu vou pra praia. Você também, não. Bom, no primeiro ano, um grande momento na sua história no Cruzeiro, viagem para a Alemanha. É lá que você vai ver se você aprendeu alguma coisa durante esse tempo todo. E por incrível que pareça, você descobre que sabe mais alemão do que achava que sabia. Mas isso não é o mais importante. O mais importante são as amizades, as lembranças. É você saber que consegue deixar marcas e amigos do outro lado do mundo. E falando em amigos, uma coisa importante. No ensino fundamental para o médio tem que mudar de turma. Você acha que isso não vai ser legal, mas se surpreende. Algumas pessoas de quem você não esperava muita coisa se tornam grandes companheiros. E os amigos que vocês têm que se separar provam que a amizade vai muito além da sala de aula. E aos poucos você vai crescendo, amadurecendo. Da mesma forma, aos poucos nosso colégio foi se expandindo. O número de alunos cresceu, surgiram uma série de projetos fora da sala de aula, as primeiras viagens, os primeiros intercâmbios, as primeiras imersões. Mais recentemente, o projeto da ação social. Em 99, inaugura a Sanidade de Jacarepaguá. O Colégio Cruzeiro leva seu modelo de educação para outro ponto da cidade. E no piscar de olhos, estamos aqui hoje, com muitas razões para comemorar. Nem parece que já se passaram 150 anos. Da mesma forma, no piscar de olhos, aquele aluno que acabou de vestir a camisa azul chega na 300.
seu último ano, e de repente você acha que pode tudo. Agora você pensa que você é um adulto, você não quer respeitar a fila da cantina, você não quer usar o uniforme, você acha que a quadra é sua e acha que tudo isso é importante. É, mas talvez até seja um pouco importante, porque quando você vê uma criança de vermelho andando, você parece que já se passou uma eternidade desde aquele tempo. E aí você percebe que não é uma questão de diferença de idade, que nem é tão grande assim. Mas as experiências que você viveu ali naquele pátio são suficientes para a vida toda. E aí depois que você chega lá presente, vem aquela, depois da euforia do início de ano, chega uma segunda etapa, que vai até o finalzinho. Reclamar, 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 reclamar. Muito dever, muita cobrança, muita atenção, bate aquela vontade de sumir. E aí, de repente, chega a sua última festa junina como aluno. Todo mundo está prestando atenção em você. A arquibancada está lotada. Todos querem saber as novas inovações da dança de formandos. Mas ao mesmo tempo, é ali que tem a primeira mensagem que está tudo acabando. E aí é aquele chororô. Você chora, sua mãe chora, seu pai chora, mas não tem tempo a perder. Você tem que estudar. Suas férias de meio de ano não existem. Chega o vestibular, o Enem, o ano acaba. Só que no finalzinho tem aquela saudade, desejo de recomeçar, de voltar para o mundo vermelho ou para o mundo cinza. Os problemas nem eram tão difíceis assim. Hoje você ri de todos eles. Mas não dá para voltar. O tempo passa, você cresceu. Vem a colação, a formatura, e você sente aquele medo de ir embora. Mas é sempre bom lembrar nesses casos, o pior naufrágio é não partir. E aí você parte, preparado para traçar caminhos novos e às vezes nem tão seguros. Mas não há o que temer, pois você passou grande parte da sua vida firmado na pátria do Cruzeiro. Nós gostaríamos de chamar agora, para encerrar os discursos da noite, o cônsul-geral adjunto da Alemanha, Carlo Dix. Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, heute Abend hier sein zu können, die Bundesregierung zu vertreten, bei diesem Festtag zum 150. Bestehen. Vou falar no futuro em português para facilitar um pouco a comunicação. Prezados senhores e senhoras, é uma grande honra estar aqui esta noite, representar o governo federal e festejar com vocês os 150 anos do Colégio Cruzeiro da Escola Alemã. Como não quero atrasar mais a sua festa, vou tentar ser o mais breve possível. Então, só algumas palavras sobre a razão pela qual a Alemanha quer promover esse tipo de instituição. Não? Para nós temos compreendido que a educação é um dos temas chaves do mundo atual. Não? É um recurso dos mais importantes para ter êxito, ter sucesso como país e também como pessoa. Por isso que o nosso Ministério, o Ministério de Relações Exteriores, investe muito dinheiro na sua política de cultura e educação em alemão, sobre o alemão no estrangeiro. E eu acho que o Colégio Cruzeiro é uma instituição exemplar nesse respeito. Não? Desde há 150 anos, todos nós sabemos que os resultados reconhecidos em toda parte no Brasil são excelentes. Então nós estamos muito orgulhosos de estar associado a este colégio, a todos esses alunos e pais que se identificam com esse colégio. E só me fica dizer que os braços da Alemanha estão bem abertos. Todos esses alunos estão bem-vindos na Alemanha, seja como estudantes, seja como gente que quer enriquecer o nosso mercado de trabalho, que quer saber mais sobre a cultura alemã, na Alemanha mesmo. E com essas palavras quero fechar a minha fala e desejar mais 150 anos de existência com sucesso como foi até agora. Muito obrigado. E aí você vai embora. O momento da Cruzeiro só pode ser comparado
a um único dia. Quando nós entramos lá pela primeira vez com nossos uniformes vermelhos. Nesses dois momentos, à nossa frente está o desconhecido, a eterna novidade do mundo. Só que dessa vez, estamos muito mais bem preparados, ainda que ainda sejamos um misto de medos e coragem, sonhos e realidades, dúvidas e certezas. O despertador toca de manhã, o nosso destino não é mais um lugar onde todo mundo nos conhece pelo nome. Não é mais um lugar onde, sobretudo, se importam com a gente. Não é mais a Carlos de Carvalho 76. Quando você dança quadrilha, a arquibancada está vazia. As luzes da festa acesas. Ficam só alguns nomes no mural e depois essas listas somem, ficando só as lembranças. Os grandes amigos, verdadeiros amigos, continuam do seu lado para lembrar dessas memórias, desses grandes fatos que aconteceram durante a vida escolar e para ajudar a escrever novas histórias. E nós vamos usando as boas lembranças para construir experiências melhores ainda. Vamos usando velhos aprendizados para saber qual o melhor caminho a seguir. E vamos buscando velhos sentimentos para perceber que tudo valeu a pena. Bom, e mesmo nem tão próximo assim da nossa segunda casa, sabemos que lá sempre seremos bem recebidos. Afinal, nós sabemos onde temos o coração e o porquê ele bate. E isso fica mais nítido quando a gente olha no espelho e vê formado o homem integral. Muito boa noite. Muito obrigado. Boa noite. A gente gostaria agora de pedir a todos vocês que ajudassem a cantar o hino do colégio. Obrigado. Boa noite e bom baile. Só não vai ficar na frente.